Olá, aluna! Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Análise e Levantamento de Requisitos de Software, trazendo a vocês nesta aula a documentação do terceiro exemplo de caso que nós tivemos, é o Sistema de Gestão Empresarial. Então, assim como as duas últimas aulas, nós vimos como é feito a documentação, hierarquia e estrutura. Esta daqui eu simplesmente farei a leitura, beleza? Introdução. Sistema de gestão empresarial foi desenvolvido para atender às necessidades de uma empresa de médio porte que enfrentava desafios com o seu sistema de gestão empresarial desatualizado. O objetivo era substituir o sistema por um mais moderno e eficiente, capaz de integrar sistemas legados, migrar dados complexos e personalizar funcionalidades para diversos departamentos, como vendas, finanças e produção. Quais foram os requisitos funcionais que nós levantamos lá no exemplo de caso, quando conversamos com os stakeholders, com os usuários, com as partes interessadas no geral? Primeiro, a integração com os sistemas legados. O sistema deve ser capaz de integrar-se com os sistemas legados da empresa, incluindo sistemas de gerenciamento de estoque, contabilidade e recursos humanos. Deve permitir a troca de dados em tempo real e a sincronização com os sistemas externos. Segundo requisito, mapeamento de processos. A equipe de análise de requisitos deve conduzir workshops com representantes de cada departamento para mapear os processos de negócios existentes. Os processos desde os registros dos pedidos até a gestão de estoque e contabilidade devem ser documentadas em detalhes. É um mapeamento aqui de como funciona toda a tratativa, todo o trabalho, todas as tarefas dos departamentos necessários, tá bom? Terceiro requisito, a personalização por departamento. O sistema deve ser personalizável para atender às diferentes necessidades de cada departamento, incluindo vendas, finanças, produção e recursos humanos. Cada departamento deve ter acesso a relatórios personalizados, painéis de controles e fluxos de trabalhos adaptados às suas operações. Quarto, escalabilidade. O sistema deve ser projetado com uma arquitetura escalável que possa acomodar o crescimento da empresa e as suas necessidades futuras. Deve ser capaz de lidar com o aumento no volume de transações, usuários e dados. Quinto, migração de dados. A migração dos dados do sistema para... Tem um errinho gramatical aqui, acontece, tá? A migração de dados do sistema legado deve ser cuidadosamente planejada e executada, tá bom? Os dados legados devem ser limpos, transformados e validados para garantir que sejam consistentes e precisos no novo sistema. Deve haver um plano de contingência para lidar com eventuais problemas durante a migração. Então aqui, ó, observa que tudo que eu estou comentando, tudo que eu escrevi, tudo que eu coloquei como mapeamento, eu estou colocando como uma certa exigência. Olha só, deve haver um plano, beleza? Então, ó, os dados legados devem ser. Eu estou impondo, ele tem que ser dessa forma, ele é desse jeito, tá bom? Ó, a migração deve ser cuidadosamente planejada. Se nós subirmos, ó, o sistema de escalabilidade deve ser capaz com aumento, lidar com aumento. Ó, o sistema deve ser projetado. Eu estou fazendo imposições, tá? Então, a maneira no qual nós escrevemos, quando é um requisito funcional, obrigatório, premissa, que ele deve ser imposto. Ele deve ser dessa maneira. Ele é exatamente desse jeito, tá bom? Então, se vocês observarem os detalhes, por mais imperceptível que pareça, faz total diferença numa documentação. Ó, o sistema deve ser capaz. O sistema deve permitir a troca de dados. A equipe de análise de requisitos deve conduzir workshops. Que não tem um talvez. A equipe de análise de requisitos talvez faça um workshop. Não, ela deve fazer um workshop.
Então, tudo isso daqui tem que ser levado em consideração na hora de vocês documentarem, tá? Claro que, como eu já falei em aulas anteriores, isso aqui é variável de empresa para empresa, de cultura para cultura, de analista para analista. Então, tem empresa que é mais. Então, tem empresa que é mais variável, mais aberta, às vezes permite até a escrita em documentações de forma diferente, que de certa forma é uma desorganização, tá? Não encara isso como algo bom, porque aí você abre documentações que muitas vezes fazem parte do mesmo projeto, cada uma está escrito de uma maneira, uma em terceira pessoa, outra em primeira pessoa, acaba não sendo legal para entender. Mas isso é bem cultural. Tem pessoas e empresas que gostam de ler ou de escrever em terceira pessoa, outras como primeira pessoa. Então, tem pessoas que conseguem e gostam de se escrever como um usuário. Então, assim, um exemplo. Eu, como usuário, acesso o endereço www.google.com.br. Eu, como usuário, clico no botão Gmail. Eu, como usuário, insiro o meu e-mail no campo de e-mail. Eu, como usuário, insiro a minha senha no campo de senha. Eu, como usuário, clico no botão de login após ter inserido e-mail e senha. Então, se colocando como um usuário também é bem bacana. Então, como eu falei, varia muito ocasiões e ocasiões, tá bom? Mas dando continuidade aqui, olha só, requisitos não funcionais. Usabilidade, desempenho e segurança, assim como o sistema de gerenciamento de biblioteca que nós vimos anteriormente, tá? Então, sobre a usabilidade. O sistema de interface do sistema deve ser intuitiva e de fácil utilização, mesmo para os usuários não técnicos. Então, lembra que eu falei ao decorrer do curso que em todas as ocasiões as pessoas que não têm conhecimento técnico não têm a obrigatoriedade de saber, nem muito menos de aprender, e nós devemos sempre deixar as coisas da melhor maneira possível para eles. Então, um exemplo, a pessoa que trabalha no estoque de uma empresa voltada à logística, ela não tem que saber o TI, a parte técnica, mas ela tem que conseguir usar a ferramenta que o TI disponibiliza para ela fazer o trabalho dela diário. Então, aqui entra esse contexto. A interface do sistema deve ser intuitiva e de fácil utilização, mesmo para usuários não técnicos, beleza? Os painéis de controle e relatórios devem ser de fácil compreensão e personalizáveis para cada departamento. Então, os dados têm que estar legíveis, têm que estar de fácil acesso, fácil entendimento e etc. Sobre o desempenho. O sistema deve oferecer desempenho rápido e responsivo, garantindo o tempo de respostas mínimos. O que é responsivo? Sistema que ele consegue se adaptar a diferentes tipos de plataformas ou diferentes tipos de aparelhos tecnológicos. Então, se eu logar no sistema dentro do meu smartphone, ele vai aparecer ali como um menu mobile, com opções em mobile. Já se eu logar dentro do meu desktop, do meu notebook, ele vai aparecer com outro tipo de modelo, mas que tenha e consiga manter as mesmas funcionalidades, o mesmo desempenho e um tempo mínimo de resposta. Por quê? Quanto menos tempo de resposta nós temos para consultas, indica que mais rápido é o nosso sistema. E sobre segurança. A segurança dos dados e o controle de acesso devem ser rigorosos, com criptografia forte e auditorias de segurança regulares. Por quê? Porque nós temos dados pessoais de funcionários, temos dados que são relacionados a terceiros, parceiros, fornecedores, valores e por aí vai. Então, criptografia dentro dos dados, segurança para não ter quebra, vazamento nem invasão, beleza? E aí, por fim, tem a verificação e a validação, que envolve as pessoas responsáveis, equipe técnica, stakeholders, usuários finais e por aí vai. A equipe de análise de requisitos realizará testes de validação após a implantação do sistema, garantindo que atenda a todos os requisitos funcionais e não funcionais definidos. Representantes de cada departamento da empresa participarão de testes de aceitação para validar a usabilidade e a eficácia das personalizações. Então, representante do departamento de RH vai participar, representante do departamento de contabilidade vai participar e por aí vai. Os responsáveis, as pessoas que muitas vezes têm um entendimento amplo e concreto de tarefas,
de deveres, de funções do que aquele departamento faz no dia a dia, beleza? Então é literalmente para saber se a ferramenta vai ser aderente, se aquilo está cumprindo com o que é proposto e tudo mais. Bom, a equipe de migração de dados será responsável por garantir que os dados legados sejam migrados de plataforma precisa e consistente, seguindo os procedimentos definidos. Então tem aqui a parte da migração dos dados, vai ter uma equipe responsável para isso. Às vezes pessoas administradoras de banco, então um DBA, um cientista de dados, um analista de QA e por aí vai. Arquiteto de dados, engenheiro de dados também envolve muito isso daqui, tá? Não se esquecendo deles. E aí temos o resumo, assim como todos os outros dois anteriores. Este documento de requisitos define os principais aspectos do sistema de gestão empresarial, refletindo a solução desenvolvida pela equipe de análise de requisitos após o mapeamento de processos, personalizações por departamentos, integração com sistemas legados e migração dos dados cuidadosamente planejado. A escalabilidade e a usabilidade foram consideradas para garantir que o sistema possa atender às necessidades futuras da empresa. Então, todo o planejamento, validação, pensamento longe lá no futuro foi mapeado. Então, tudo foi pensado e desenvolvido para que aconteça e não tenha problemas, não tenha danos nem nada do tipo. Mais uma vez, isso daqui é uma parte superficial de uma documentação, envolvem mais coisas, porém aí ficaria maior, ficaria mais massivo, ficaria, entre aspas, mais chato, né? Porque é só leitura, mas quero que vocês usem como exemplo, que vocês tiram a melhor absorção possível daqui. Como eu mencionei na aula anterior, vocês podem também imaginar exemplos, problemas e tentar achar soluções, e com base nessas 6 últimas aulas que foram feitas dentro desse módulo, desde os 3 exemplos de caso e agora esses 3 exemplos de documentação, vocês mesmos começarem a galgar, garimpar e criar os próprios problemas, os próprios casos, próprias definições e próprias soluções de vocês. Bom, se existir alguma dificuldade, alguma dúvida, vocês consultem o material, vejam, revisitem e por aí vai. Me despeço por aqui, fica com Deus e até breve.